Deixar os assuntos, Isso. aí eu saio falando. Hoje nós vamos falar muito de Corinthians e Grêmio. Vamos falar meus minutos. de Vasco e Atlético Goianiense. Não vou ceder meus minutos. Vamos falar muito. Muita coisa pra falar Segue bem, Corinthians e Atlético. Grêmio Grande não tem jogo. muita coisa, não. Mas eu quero falar muito de Palmeiras e Flamengo aqui hoje. Esse tem mais. Vai ter desabafo. Flamengo e Mas Palmeiras. desabafo Vai de ter quem? desabafo. De quem tá lá do outro lado, você que tá em casa, mande seu nervoso? vídeo. ficou Porque preocupado. você, palmeirense, tem que falar. Super Palmeiras? O Abel, o Super Palmeiras, emperrou. Edu, O Edu, vamos Abel parar, vamos começar de também novo. precisa ser Edu, você não observado. começa programa assim, você começa pra cima. É. Eu tô, hoje eu tô. Vamos começar de novo? Vamos Já voltar. começou com o negócio do contador aqui, eu já tô Cabecinha, chora doido. aqui, vai. Vai. Chora. O Edu levou uma conta do contador, hein? Olha que cena Chora, bonita. Que cena. Edu levou uma volta do fantástica. contador, 2 a 0 quem poderia ontem, imaginar? Não chorei, não. Se fosse o Rio Branco, eu estaria preocupado. Palmeiras? Boa tarde, Pedro Ivo. Boa tarde, querido, tudo bem? Eu tô muito preocupado, porque esse programa... Fala, Zé. É que eu tô meio assustado, assim, não sei. Desde que ele falou Super Palmeiras, hein? Não Palmeiras ganhou mais de só perde. ninguém. Isso foi uma questão Hoje- zicada que eu vou te contar. Hoje eu cheguei no camarim, a coisa já estava Isso estranha quando eu zicou? cheguei. Porque eu falei, mas essa roupa é minha? Que eu tava todo de verde. Não, era do Edu, mas ele não quis usar hoje. tá, Ele protege. Aí eu falei, então tá bom. E aqui que você sempre coloca o astral desse programa lá em Sempre. cima. E o fã de esporte gosta. Exatamente. Vem com a gente. Você hoje começou assim, ó. Desabafo, não sei o quê. Hoje eu Seu tô Bruno ácido. Tentou Menezes salvar, caiu. mas Tá de ressaca? você não pode se pautar pelos resultados em campo. Não? Não. Boa tarde, Zé. Não. O Zé foi... nós vamos falar também da tua homenagem, foi muito legal. Célio Silva, Não, Marcelinho. eu achei que não ia, não. Os caras tiraram o Zé de casa à noite, velho. Mas muito legal Eu e achei que não. Mandar um merecido. abraço, Isso. pro Guina, né, que fez o convite, ao Legal. presidente, ao pessoal da Deu pra comer um diretoria. Que negocinho, lembrou. não Deu pra Isso é comer. importante, né? Come O e pessoal bebe. do camarote do Fielzone. Muito Olá. isso é bom, Rafael Prati Obrigado, gosta, Léo, fica ali. Bruno, brigadão. Esportivo adora isso. Foi um prazer estar ao Você lado dos merece, meus né? amigos de mais de 30 anos de amizade, que é o Marcelinho Carioca, o Célio Silva, o Ronaldo. Muito Então, legal. muito legal. Obrigado mesmo. Aí Obrigado a passava todos que ninguém, estavam não. lá. Se esses caras estivessem em campo, em Corintiano. Ô, Bubu, Ih, boa tarde. bonitinho. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. O Bu tá meio bolado, né? Então, Que e noite que hoje, viveu Adenor hoje Bach, hein? máscaras vão cair Que aqui. noite que viveu o Adenor Leonardo Bach. Fala pra eles aí, hein? Teses serão A gente vai colocadas. falar da arbitragem lá, Vamos. Itaquera? Boa tarde, Vamos lá. Rodrigo Bueno. Boa tarde. Boa tarde, Edu, Bubu. Boa tarde, companheiros. Tá Boa meio tarde, sério, tá meio Esporte. sério ele. Boa tarde. Mais um programa que eu venho aqui Ah, meu contar os louros da vitória. Se gabar? Você entrou em campo Porque ontem? ontem, na análise de Flamengo e Palmeiras, teve um comentarista. Apenas um. Comentarista que é mais ousado da televisão Corajoso, brasileira. um Um corajoso, valente lá. que falou que o duelo poderia já acabar no jogo de ida. Errou, né? Que o Palmeiras... porque eu podia ter sido mais. Mas comentarista errou. Mas falou eu, isso. eu apontei para o amasso do Mengão sobre o Palmeiras. Você não falou em Eu apontei amasso ontem. do Mengão, não. O Edu de Menezes estava do meu lado, ele chegou e ficou assustado. Mas o quê? Você acha que pode ter Falei mesmo, vai placar? acabar hoje. Ele ficou apagado. não. Eu falei, cara, eu tenho esse poder Nossa. mediúnico. Impressionante. E também sobre a arbitragem Itaquera é legal falar. É. Porque, pra mim, o Marcelo Henrique fez uma partida ruim. Excelente partida. Ele, por exemplo, já vou antecipar aqui. vai. aquele lance do Excelente Ranielli partida. era pra vermelho direto, ele no campo não deu amarelo, não. Tá bom, Ele guarda pipocou e pra deu um isso. amarelinho. Aí Daqui a depois pouco nós o vamos VAR falar falou de que... arbitragem. E não, era pra expulsar Daqui o a jogador pouco- do Grêmio. daqui Então, a assim, pouco o eu povo vai antecipo, eu falo antes e acontece. Mande seu vídeo pra cá. Eu quero a sua opinião. O Zé vai falar o número. Qual é o número, Zé? 5511 96959108. Mande o seu vídeo, desabafe, comemore. Você é flamenguista, mande vídeo hoje com aquela alegria. Porque o Flamengo encaminhou aí um belo resultado, não uma classificação. Encaminhou tem o quê? jogo ainda, tal. Mas vamos falar de Flamengo e Palmeiras? Não entendi. Encaminhou o quê? Classificação. Tite e Abel. Pra- Na pra as quartas tela de final. agora. Vamos lá. A gente vai Eu não falar entendi. lá, Fala, vai calar o fala aqui. Extraordinário, com recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais. Ele fez um grande jogo, fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo.
Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar no nosso desempenho individual e reparar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Primeiro, acreditar. Mais que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos. Tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores. Números de finalização. A gente está vendo ali os jogos de 2024 em que o Flamengo não sofreu finalização no alvo. Ontem, nenhuma. Incríveis 2 chutes do Palmeiras. Né? Nenhuma. Brasileiro contra Fluminense, brasileiro carioca, né? E aí, semifinal, as 2 semifinais ali, ó. 8 finalizações contra, 14 do Fluminense. Mas no alvo não foi. O time do Tite? Brasileiro. Tudo o recorte Tite. Estranho. Estranho por quê? Com a sua leve e fina ironia. Não, porque falaram pra mim que esse time do Tite não ia dar em nada, que era uma balela, que até o final do ano iam cobrar. Encantador de serpente. Encantador de serpente. Então quer dizer que o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, foi isso? Tá escrito ali embaixo? Foi isso mesmo. Então a gente pode partir daí, então, a análise. Então, diria Rafael Prates que gostaria que você distribuísse para depois ele destrinchar. É assim, Edu? Então vamos primeiro, eu sei onde você Só para defender, porque o Bubu falou, não, eu avisei ontem que ia resolver, como disse Rafael Prates, não tá resolvido. Não tá. Agora, a única coisa que eu vou lembrar de ontem é que o Eduardo Menezes falou, como é que vai acontecer isso? Eu falei, se puxar o Gerson de fora para dentro, deixar ele circular no meio, vai ter um homem a mais ali. O Palmeiras ainda tentou travar com 3 volantes. Eu falei para Rafael Prates vai explicar isso muito bem, né? 3 volantes para travar. O homem a mais ali, o que jogou o Gerson. É uma brincadeira, Eduardo Menezes. Agora, por que... Primeiro, vamos abordar... Isso aí, a arbitragem é Rodrigo Bueno que quer comentar. Vamos abordar aspectos da partida separados. Por exemplo, vamos falar de Flamengo, falar do Palmeiras, arbitragem, enfim. Vamos dividir os assuntos, começando pelo Flamengo. Rafael Prates, um mérito absurdo. Temos que falar do Gerson. Olha o que o Gerson faz. Jogou muito bem. Meu Deus, o joga Ayrton Lucas muito. foi muito bem. De La Cruz fez um grande jogo. O Flamengo coletivamente funcionou muito bem. É claro que os jogadores que o Flamengo tem também aparecem, né? Uma coisa vai puxando a outra. O Gerson com muita movimentação, como falou bem o Pedro, jogando pelo meio. Esse segundo gol, Edu, Palmeiras, como dizes, é um pouco do do retrato do Palmeiras ontem. O Gomes não está pressionado, ele erra um passe simples e dá esse campo que o Flamengo queria já depois que faz 1-0, né? Depois que o Flamengo abriu o placar... Rapidinho. Repara como 2 jogadores do Flamengo chegam e os 2 do Palmeiras nem se esforçam para chegar. Aí fica a superioridade, né? Olha o Rios ali, ó. O Rios tava mais cansado que eu. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras, é que senão vamos começar pelo lado bom. Então, Edu, foi o seguinte, foi um começo que o Flamengo já em cima do Palmeiras, né? Muito jogo pela esquerda inicialmente, com o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha. A melhor combinação. Quando sai o Everton, acho que até o Luiz Araújo demora um pouquinho para entrar no jogo. Logo de cara não surte um efeito a alteração do Flamengo, né? O Luiz Araújo ele não entra igual estava o Everton Cebolinha pela esquerda. Tem uma explicação e também, né, o Prates? momento, ele tá torto ali. Ele geralmente é o ponta pela direita, né? E nesse momento, eu acho que o Flamengo... Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo ficou pouco tempo com a bola. Mas em algum momento do primeiro tempo, a pressão do Flamengo diminuiu. O Palmeiras nem conseguia sair, mas ficava ali numa situação do jogo mais intermediária e tal. Volta para o segundo tempo, o Flamengo volta em cima e já faz um gol a 11 minutos. E depois do gol, aparece aquela dúvida. E agora um time que veio inicialmente para amarrar o jogo, como esse time vai jogar? Aí o Flamengo já não precisava marcar mais à frente. Pressionar tanto, encurralar o Palmeiras na saída de bola. O Flamengo se comportou mais para marcar do meio para trás. O Gomes erra e sai o segundo gol do Flamengo. E depois, Edu, quase sai o terceiro. O Jair perde uma bola para o Luiz Araújo, o Everton evita o gol. Tem outro remate do Arrascaeta também. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo amplamente.
2-0 com uma sensação de que alguém tivesse feito mais gols, seria o Flamengo e não o Palmeiras. Agora, Zé, só para abordar ainda do Flamengo, o Luiz Araújo tem entrado muito bem. E sabe o que eu ouvi de um flamenguista aqui, o Marcão, nosso editor, falou assim, cara, é impressionante como ele entra bem no decorrer do jogo. Quando ele começa, ele não vai também. Existe isso com um jogador que faz uma leitura? É o Luiz Araújo? Principalmente quando ele entra na primeira etapa. Ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? É que a característica do jogo dele faz com que ele apareça mais, né? Então, por exemplo, o Gerson dá um drible aqui, um drible ali e tal, o dele é a velocidade. Exato. A velocidade dele para cima dos adversários, você fala, poxa, peraí, porque ele é um cara que tem velocidade com a bola nos pés, ele não perde velocidade, né? Normalmente tem alguns jogadores que precisam correr com a bola, não conseguem. Ele não, ele tem essa característica e por isso chama um pouco mais atenção, porque normalmente quando ele consegue adquirir essa vantagem no jogo, ou é um chute de longa distância que ele está livre porque ele saiu da marcação por causa da velocidade, ou se não é um cruzamento perigoso porque ele está sozinho para cruzar. Ele é bom jogador. Ainda em algumas ocasiões ele erra a questão das escolhas, né? Ele tem o quê? 26? Eu lembro dele no São Paulo, né? Deve ter uns 26 anos. Né? Mas ele é muito bom jogador. E ele tem aquela coisa que o Tite gosta, né? Sem a bola ele dá o equilíbrio. Né? Ele dá o equilíbrio. Ele volta para marcar, para o Gerson ficar um pouco mais tranquilo ali no meio e tal, mas é um Flamengo muito forte. Flamengo muito forte. O Luiz, é só porque senão a gente fica com a sensação também. O Luiz ele vai muito bem quando ele tem campo. Porque no primeiro tempo que o Flamengo não tinha campo e tinha que criar espaço, desenvolver. Ele cai por ali, atrasa um pouco aquele ritmo do Flamengo, o avassalador, o amasso, como queiram chamar. Era um Flamengo muito de Cebolinha e Ayrton Lucas, que é a dupla que tem se entendido muito bem. Não por acaso o Vinha vai para o banco ontem. E Cebolinha sai. Aí quando o Luiz Araújo cai por ali, a coisa não funciona exatamente como antes. Aí tem que vir o Gerson para a esquerda, o Tite puxa o Gerson para a esquerda, o Luiz Araújo solta, ele vai quase que como um parceiro ali para o Pedro, um pouco mais por trás do Pedro, ali naquela zona ali onde o Flamengo começou a se ocupar bem, depois o Palmeiras protege. E aí quando é que ele vai bem? Como é que nasce o gol do Flamengo? Isso aí é paciência, recurso também. A primeira é uma bola roubada, né? Quem é que chega aquela bola do Palmeiras? Já estica a bola, o Léo Pereira corta de cabeça, Pulgar para o Gerson, Gerson para o Luiz Araújo. Saindo, né? E o Palmeiras sai tudo errado, porque o Zé Rafael perde o Gerson cai exatamente ali onde tinha que estar protegido no tal, o Gustavo Gomes vai dar um bote lá em cima e ninguém protege. E quando o Gerson leva para a esquerda, que ele acha o Luiz Araújo passando em velocidade, ninguém olha para o Pedro. Tinha 5 olhando para o Gerson e para o Luiz Araújo. O Pedro por trás, o Luiz Araújo dá o tapa. E o segundo gol é a mesma coisa. Como é que nasce o segundo gol? Velocidade, que chega o Luiz Araújo, velocidade também para finalizar. Então, ele é o cara que, quando ele tem o campo, ele vai te ajudar. Quando ele não tem o campo para criar, não é que o jogador é ruim, é você identificar qual é a característica do seu jogador. Ele é o estilo do Bruno Henrique, né? Exatamente. O Bruno Henrique também precisa do campo para se sobressair perante os adversários. Olha, eu nunca imaginei na minha vida fazer uma pergunta dessa. Vai lá, então faça. Para quem? Rodrigo Bueno, qual foi o maior mérito do Tite? Eu nunca imaginei o senhor falando de um mérito. Escutar o Bueno. Adenor Leonardo Bach. É uma nova fase da sua vida, o senhor mesmo tem dito, que fez uma ampla reflexão. Não, mas recentemente agora ele deu dica aí pro Tite. Quer se aproximar de Adenor. Você vai aplaudir Adenor? Vou aplaudir. Depois de uma partida como essa, eu só tenho a elogiar e a ofensividade. Foram 19 finalizações, quase duas dezenas. Está numa nova fase. Contra duas do Palmeiras. Verdade. Então, isso categoriza essa partida como um amasso, como chocolate. Né? Tem os dois lados. O Palmeiras está muito abaixo do que pode e o Flamengo está voando. Eu vi um cara escrever que o Abel tinha um plano. Ele tinha um plano e deu completamente errado. Sim. Totalmente. Ele foi com o Giai na lateral direita, enquanto o Cebolinha estava em campo, estava barbarizando para cima do Giai. Deitou em cima o Giai. Amigo nosso lá. Aí Caio Paulista na lateral esquerda. O que fez? Não acrescentou nada. Não foi mal, não. Ele teve algum momento bom quando ele jogava mais adiantado. Mas ficar na defesa do Caio Paulista também não significa nada. E olha que nem tinha um ponta a ponta direita ali, até o Luiz Araújo, que normalmente foi pro outro lado. Aí você vai pro meio campo. O Abel, ele meio que se apequenou. Chegou lá no Maracanã, meteu 3 volantes, coisa que ele não faz. Ele foi com o Aníbal Moreno, foi com o Zé Rafael, foi com o Richard Rios. Então, ele foi lá para empatar, para perder de pouco, entendeu? Foi lá para travar o jogo. Nós falamos ontem aqui que ele ia entrar com 3 volantes para segurar. Uma pobreza. Era o Rony sozinho lá na frente, correndo com a defesa do Flamengo e dando chutão.
dando bica pra frente, corre aí, Rony. Vai lá, entendeu? Dando chutão o time aqui da ESPN faz isso. É todo mundo na defesa lá. Não. Chuta pro Breno. Tem criação. Vamos lá, fica lá. Olha lá, os caras estão falando que nem o time da ESPN faz isso. Nós vamos conectar. Isso é repertório? É ficar lá, ó. Sim. Tirou o Flaco, põe o Rony pra correr. Pra ficar Mas só isso bastou ou o Flamengo não teve mérito? Não, do lado do Palmeiras, o Abel tinha um plano, que deu completamente errado em todos os níveis. Instantes eu prometo que eu vou voltar em você pra você aprofundar essa sua tese. Mas do Flamengo. O Tite, além de ter montado bem o time e tal, ele perde o Cebolinha no começo. E aí ele coloca o Luiz Araújo, né? Tinha essa preocupação pelo lado que ele ia jogar e tal, e ele não tá tão acostumado, tão habituado com o lado esquerdo. Ele foi cara decisivo no segundo tempo. O primeiro tempo já foi uma mentira, porque era pra ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Lembrando que o Abel, ele nunca tomou 4 gols no jogo, né? Isso. Não, ele já tomou, mas foi 4-3, aquele da Recopa, né? Isso. Derrota por 3-0, ele teve alguma, você viu pro Fortaleza recente. Ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Opa! O Tite virou pai do Abel. São 3 jogos entre eles, pega aí. O Palmeiras não fez um gol. Foi 3-0. 3-0 o Mengão no Brasileiro. Aqui foi 0-0 com o Tite poupando os jogadores. Eu achei um erro, mas tá bom. Empatou 0-0. Então são 3 jogos do Abel contra o Tite. O Abel não faz um gol. E tem gente que, normalmente na história, colocou o Tite como um cara retranqueiro, cara precavido, cara pragmático. No duelo. Como é que tá o placar agregado? Me ajuda aqui. Como é que tá o placar agregado Tite e Abel? 3-0, 0-0 e 2-0. Tá 5-0. 5-0. Tá 5-0 o placar agregado Tite e Abel. E tem outro aí que tá dificultando pro Abel também, hein? O que é? O Vitória veio aqui e ganhou. O Carpini. O Carpini também é pai do Abel. Então, assim, muita gente é pai do Abel. Ele não consegue vencer o Carpini, perdeu a Supercopa pra ele, perto do Vitória. O Tite é o pai do Abel. Tá sendo, o recorte ainda é pequeno, são 3 jogos, mas esse embate que todo mundo fica esperando, como é que vai ser o Tite contra o Abel? Até agora o Tite tá deitando. Eu falo do negócio do pai, eles gostam do site. Agora, teve gente que falou, e teve gente, Prats, que falou que o Tite era retranqueiro. Roger é pai do Inter, o Inter quem que deve ter falado isso? O senhor falou em algum momento que o Tite era retranqueiro? Cauteloso, conservador. Você falou. Eu já falei que ele era um técnico. Por que ele mudou, Prats? Não sempre na carreira. Eu cito aqui o Grêmio de 2001 do Tite. Era um time muito bonito. O Zinho foi campeão da Copa do Brasil. Sim, faz mais 4-3 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, aqui no Morumbi. Era um time gostoso de ver. O Corinthians de 2015 é a melhor versão do Corinthians do Tite. Ele venceu muitas vezes ali, mas ele não empatite e tal. Só que com o material humano que ele tem hoje, com os jogadores que ele tem que desequilibram, ele está sabendo muito bem utilizar as peças. Mesmo sem alguns dos jogadores, ontem perdeu o Cebolinha, ele consegue achar soluções como achou durante a Copa América. Entendendo isso. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, e já passou a Copa América. Então, eu fiz uma lista aqui. Olha lá. Vê se eu não perdi nada. Tela dividida, é isso? Não, rapidinho. Ele não é retranqueiro. 5-0 no agregado com o Abel. Arranjou soluções durante a Copa América. Eu nem anotei o pai. E ontem foi um amasso. Eu tô começando a achar que o Tite é um bom treinador. O Tite é um bom treinador. Não, então você tá equivocado. O Tite é um bom treinador. Mas segundo o senhor, você tá equivocado em não achá-lo um bom treinador, porque ele é um bom treinador. Não. Eu tô tentando te entender, porque você jurou pra mim no ano passado que encantador de serpente, não é nada disso. Não é parceiro fracasso, que queria. Não sei o quê. Quem falou encantador de serpente foi o Lugano. Nosso companheiro Lugano que falou. Não fui eu. A frase, aliás, muito boa do Lugano naquela época. Quem falou foi o Lugano. Diego Lugano, que disse que é o encantador de serpentes. E muita gente no começo não entendeu, e depois das Copas do Mundo que ele fez, e foi muito mal. Não foi muito mal, não. Foi muito mal. Essa é a tua opinião, a minha é. Foi muito mal. Esse é o mal de Foi muito mal nas Copas do Mundo. Foi muito mal. Perdeu da Bélgica, tomou um nó do Roberto Martins. Tomou um nó. Tomou um nó. E contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Até o Neymar, cara, pra que isso? Mexeu no time, tomou um contra-ataque. Como que ele tomou o nó do Roberto Martins? Tomou o nó da Bélgica. Teve um pênalti no Jesus que não marcaram, azedou na prorrogação contra a Croácia. Então, assim, na seleção o Tite foi muito mal. Foi muito mal. Né? E aí agora, no Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, então ele está conseguindo fazer um trabalho mais elogiável e mais ofensivo. Aliás, seria estranho. Se o cara com um time desse, com tanto jogador bom que tem o Flamengo, jogar na defesa,
O Flamengo, por natureza, já é um time de vocação ofensiva. A torcida do Mengão, a nação, no Maracanã, gosta de ser propositivo. Isso. Gosta de tomar iniciativa, ter as rédeas. Golosão. Então, o Tite não vai poder nunca ficar pragmático no Mengão. E agora ele tá soltando o time, tá sendo premiado. O Pedro quer fazer a parte dele. Vou pegar uma outra lista minha aqui. Outro recorte. Vai. Ó, tá cheio de lista. Domi, Paulo Souza. Que é isso aí? Vitor Pereira. Que é isso aí? Sampaoli. Esses também não tinham o melhor elenco? Não, porque ele falou que parece que é só na conta do melhor elenco. Quê? Agora ele titubeou. Ele citou ali alguns ex-treinadores. Eu não titubeio, cara. Eu não titubeio. Afinal, eu não afino, não. Isso aí vamos lá. Aqui não, meu. Aqui não. Aqui não. A minha lista aqui. Ele falou que o Tite faz o melhor trabalho, mas também porque tem o melhor elenco. Esses caras aqui também não tinham o melhor elenco? É obrigação. O cara tem o melhor elenco, tem que fazer o time jogar bonito. Tem que jogar bem. O Flamengo aqui nem seleção brasileira. Você não pode só ganhar. Tem que ganhar e convencer. O flamenguista hoje está feliz e orgulhoso, não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata. Porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. Entendi. Agora, Prats, é o New Tite, então, é o novo Tite, cantando agora. É isso que eu ia falar, mudou tudo. Eu acompanhei esse debate dos companheiros, sempre em alto nível, cada um não, também não. Eu realmente fiquei impressionado com o Rodrigo Bueno, porque eu posso jurar, fã de esportes também, pode jurar que em 15 dias a coisa mudou completamente. Completamente. Eu voltei. Você tem acompanhado o F90? Qual é o time que eu tô falando há meses que vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E aí daqui a pouco o Flamengo vai ser campeão brasileiro, aí vai ter gente comentarista de obra pronta. Tem um monte. Aí chega lá depois, bonitinho, vai todo bonitinho. Olha, o trabalho, o elenco, o dinheiro. Rafael Prats, eu falo tudo antes. Eu falo tudo que vai acontecer antes. A gente viu no falar passado, depois é fácil, aí qualquer um comenta. Aí eu voltei da Copa América, aí ele falou assim, não, esse Flamengo aí pronto, já tá caindo. Os jogadores estão voltando, já tá caindo. Isso. Eu não entendi agora. Eu falei Flamengo campeão brasileiro. Não, mas também quando o Botafogo tava lá na frente, lá disparado, eu falei. Tem que ser justo, eu acertei. Mas Zé, agora... Campeão brasileiro, eu quero saber, além do brasileiro, o que o Flamengo vai ganhar? Eu não sei, vamos ver. Ô Zé, pra você, e a gente sempre tem esse embate. O cara tá na padaria, ele fica pro outro assim. Fica mesmo. O palmeirense e o flamenguista. Hoje, meu time Por que você falou palmeirense? O que você falou hoje pro flamenguista? Por que você veio assim? Não, eu não. O que você falou palmeirense e flamenguista? Não, fica o flamenguista e o palmeirense. Não. Ele se perde. Ele se perde. Ele bota aqui... Qual que é a direita e esquerda? Agora é a direita e esquerda. Ele põe aqui, ó. Aí ele fica no balcão assim, meu time é melhor. Mas o melhor elenco é o nosso. Aí começa o negócio. Nós que conhecemos esse rapaz há um bom tempo, hein, Prats? Ele não se aperta, não se aperta. Mas ele tá se enrolando cada vez mais. Ele faz igual... Rolando lero. Ele faz igual o Giai. Somebody love. Se diga o que sim. Você... O Giai não tem muita culpa. O que você achou do Giai? O jogo do Giai. Calma, nós vamos falar já. Daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. Tudo que eu vou desabafar aqui. Ô Zé, o melhor é essa vitória. Eu gostei. Edu, o fã de esporte, quando ele liga o F90, ele sabe que eu e o Bubu são um pouco malucos, tudo bem. O Prats tem afetos, mas quando ele olha pra você, ele quer ver a alegria. Exato. Não tô entendendo. Sorriso no rosto, mesmo com 2-0. Maguinha, Edu, Maguinha. Pô, 2-0 fez isso? Não é nada, tem outro jogo. Pô, desabafo, dedo na cara. Não foi no Lécio Vita o jogo, foi no Maracanã. No Lécio Vita, ninguém cai lá e ganha do Rio Branco. Vamos lá, vamos retomar. Obrigado, Pedro, por essa... Ô Zé, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é o melhor... Olha lá a pergunta aqui, é o melhor time, é o time mais forte do Brasil com esses embates? Da última semana, né? Eu acho, por exemplo, o Flamengo hoje tem do meio pra frente... Semana passada contra o Vitória. Um bom time, por exemplo, o Cruzeiro tá fazendo um bom elenco também. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, o Botafogo tem um bom elenco. Porque você tem as compensações, né? O Flamengo do meio pra frente, pra mim, é um time muito forte, do meio pra trás... Tem algumas oscilações que podem complicar. Por exemplo, você pega o Botafogo também, do meio para frente, é um time que tem muita qualidade. Né? E a intensidade, a forma de jogar é diferente da do Flamengo. É muito a força física do Flamengo, é um pouco mais técnico, é um pouco mais equilibrado. Não é um time que ataca e não fica, e fica exposto. Eu acho que o Flamengo, em determinadas posições, é o melhor elenco do Cara, o Gerson mudou muito, né? Até daquela posição. Mudou bastante, jogou muito. Ele se adapta, por isso que o apelido dele é Coringa, né? Ele se adapta muito bem. Jogador de bola, diria e assim, para mim uma coisa que é interessante no Gerson é com a bola nos pés, a bola não queima. Antigamente ele tinha você olhava assim, ele era mais cadenciado, né? Ele tocava a bola, ele olhava para um lado, para o outro. Eu não sei qual é o trabalho que o Tite vem fazendo no dia a dia, que ele acelera o jogo o tempo todo. Ele pega a bola e acelera. Você vê o gol.
Como foi o gol? Ele dominou e já tocou. Né? Então, assim, ele é um... O Pascoal que fala muito isso, né? Que o craque antevê a jogada. Né? O que eu faço aqui no F90. É verdade, isso é verdade. Dá pra dizer que o nosso craque? É o Pito, com certeza. É isso que Tem dúvida. O Gerson ele consegue antever não só uma, mas várias jogadas, né? E isso facilita demais para o jogo. Aí você tem um suporte e as opções que tem, porque o Gerson domina na bola, o time adversário vai olhar, eu vou no Gerson, o que eu faço? Porque do lado aí o Luiz Araújo passou. Do lado tem De La Cruz passando igual um maluco, que parece um caminhão. Aí você tem o Pulgar, que ontem para mim também fez um jogo muito com bola, bem. muito. E com isso, sabe, isso ajuda muito a equipe do Flamengo, porque ele participa, não é um meio-campista que fica só na marcação, então ele dá a opção. Aí você tem velocidade do Araújo, né? Você tem o Pedro ali na frente que sozinho já segura 2 jogadores. Então tem uma série de coisas que facilitam, entre aspas, o trabalho do Gerson no sentido de ele criar as opções. Ele é muito bom jogador.